na nomenclatura bíblica, é Atos dos Apóstolos. E nos evangelhos nós vemos os discípulos viam e ouviam a palavra de Deus, o próprio Cristo, a verdade, o Logos de Deus, a palavra eterna, o Verbo que estava ali encarnado entre eles, a glória do Senhor era revelada para eles, e Ele os ensinava na sua palavra a verdade. Porém, mesmo assim, eles continuavam medrosos, omissos, carnais, não entendiam a mensagem, e quando chegou a provação, as dificuldades, a perseguição, todos fugiram com medo e se dispersaram, abandonaram Jesus. E tudo aquilo que eles tinham visto e vivido, eles negaram. Contudo, poucos dias depois, eles foram cheios do Espírito Santo e mudaram da água para o vinho. Então, saíram pregando a palavra, cheios do Espírito Santo, recebendo dons espirituais, com ousadia, milagres e maravilhas eram feitos pelas suas mãos, expulsavam os demônios sem medo, curavam os enfermos, ressuscitavam mortos, pregavam a palavra debaixo de perseguição, com ousadia, sabedoria, e obedeciam os mandamentos do Senhor, vivendo em amor a Deus, em amor uns aos outros, em amor ao próximo, abençoando até mesmo aqueles que os perseguiam, manifestando assim a glória de Cristo em suas vidas, no poder do Espírito Santo. E é isso que Deus nos chama para vivermos como essa geração, talvez a última geração cristã da história, porque todos os sinais do fim do mundo estão cumpridos, exceto a pregação do Evangelho a todos os povos, que segue acelerada. E eu creio que nessa geração conseguiremos completar a tarefa, e então virá o fim com a volta do Senhor. Os outros sinais todos já têm se cumprido. Porém, o cristão verdadeiro, que há de se manifestar nessa época, que é você e que sou eu, que estamos aqui escolhidos por Deus para vivermos no tempo mais desafiador da história, o tempo mais difícil da história. Certamente enfrentamos no mundo espiritual a maior oposição da história também. E vamos ter, como já está tendo, em mais de 4 bilhões de habitantes na Terra, violenta perseguição contra cristãos, tanto na China, como na Índia, como na Indonésia, como em vários países budistas, vários países comunistas, vários países muçulmanos. Há já uma perseguição violenta contra os cristãos, de modo que a regra de ser cristão hoje, no século 21, é ser perseguido de forma agressiva. E ninguém oficialmente faz nada, porque é um domínio espiritual permitido por Deus, de Satanás, que com grande ira vem e persegue os filhos de Deus, porque sabe que tem pouco tempo. Mas é nesse tempo que Deus nos escolheu para viver uma vida cheia do Espírito Santo e refletir a glória de Cristo no seu estilo de vida. Como os discípulos viveram em Atos. E em Atos dos Apóstolos diz assim o texto. Atos 4, verso 8. Pedro e João são perseguidos porque curaram um enfermo paralítico e começaram a pregar, e muitas pessoas se converteram com essa pregação. Cerca de 2.000 homens se converteram só nesse dia, nessa pregação do paralítico curado.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, porque não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E assim, eles ficaram espantados com a coragem, a sabedoria deles, sabendo que eles não tinham estudo, e que mais eles perceberam que eles tinham andado com Jesus. E então, não tinham o que fazer, porque aquele homem fazia 40 anos que pedia esmolas, né? Quase 40 anos, porque ele já tinha mais de 40 e desde pequeno pedia esmolas. E assim, Pedro volta para os cristãos, versículo 23, e vejam a oração dos irmãos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, né, o versículo 23, e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram a voz juntos a Deus, dizendo, ou seja, veja a oração dos cristãos. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluias. E como funciona isso? Funciona com o Espírito Santo fluindo e crescendo em nós, dominando o nosso ego, e o Espírito produzindo ousadia, sabedoria, intrepidez, coragem, revelação, discernimento, amor, paz, alegria, bondade, misericórdia, fé, todo o fruto do Espírito, todos os dons do Espírito que se manifestam na unção do Espírito Santo quando estamos cheios dele, conforme aquilo que é necessário. Muitas vezes é necessário uma capacitação. O Espírito Santo vai te dar, porque é necessário naquele momento. Então, você pode estar numa situação difícil, mas deixe o Espírito Santo fluir, que ele vai te dar a resposta. Ele vai te usar para manifestar a palavra de Deus com ousadia. Porque o cristão vive cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus com ousadia. Essa é a primeira marca do estilo de vida de um cristão verdadeiro e cheio do Espírito Santo. Todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem sempre o Espírito Santo tem o cristão. Como assim? É porque quando você aceitou a Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito Santo, não é dele. Então todos nós temos o Espírito Santo, que é a marca de propriedade quando aceitamos a Jesus. Mas, para que o Espírito Santo nos tenha e nos use, nós precisamos entregar o comando a ele.
e sermos cheios dele. E isso acontece na medida em que nós buscamos a santificação, em que nós buscamos a ele em oração, que nós meditamos e praticamos a palavra e que adoramos a ele como estilo de vida. E Deus nos chama para resgatar isso. Ontem na vigília, aliás, hoje de madrugada, houve um momento na vigília em que estávamos orando ali, e oramos quase todo o tempo, e oramos também por avivamento. E aí o pastor Rodrigo estava na vigília também, ele falou que houve uma perda geracional de oração, da minha geração para a geração dele e da geração dele, eu tenho mais de 60, ele tem 40, para as novas gerações. Porque a minha geração foi uma geração que orava como estilo de vida todos os dias. Mas, disse o pastor Rodrigo, a minha geração, a geração dele, dos 40 anos, orava na igreja e nas atividades, mas não orava como estilo de vida. E como resultado, a nova geração tem desaprendido a orar. Mas o Espírito Santo está enchendo essa nova geração de sabedoria e capacitação. E mesmo que a geração imediatamente superior não soube e não praticou esse princípio da oração para a manutenção de uma vida cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele mesmo é capaz, e ele mesmo está fazendo a obra do avivamento, avivando os corações da nova geração, avivando os corações da geração dos quarentões, e avivando a geração da terceira idade novamente, que muitos se apagaram, da minha geração, que oravam muito, mas hoje não estão orando nada, inclusive vários pastores e líderes. Por isso, nós estamos vivendo esse tempo em que o Espírito Santo está nos movendo a viver essa vida de entrega. Em primeiro lugar, buscando a ele e liberando Cristo dentro de nós. Cristo é a palavra, Cristo é a salvação, Cristo é a expressão máxima do amor à humanidade perdida, do amor de Deus. Cristo é o amor encarnado, Cristo é o único Salvador, Cristo é a única esperança, Cristo é a única resposta, Cristo é o único que liberta, Cristo é o único que salva, Cristo é o único que transforma, Cristo é o único que dá a vida eterna, Cristo é o único que pode ser pregado e mudar a história do mundo, e Ele está em você, e o Espírito Santo está revelando Cristo na sua vida, para você liberar isso na sua palavra. Em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos as cartas vivas dele para a humanidade. E veja que interessante, no versículo 2, Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, aleluias. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, aleluias. Então, no Espírito Santo, transformou você numa carta viva de Cristo para a humanidade. Uma carta que você lê falando, para que as pessoas ouçam
a mensagem de Cristo. E uma carta que você lê, vivendo os mandamentos do Evangelho, revelando Cristo no seu estilo de vida e por onde você está. Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu me revelarei a ele. Então, a revelação do amor do Pai, do amor de Cristo em nós, vem na medida em que nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo e pregamos a palavra e praticamos a palavra como estilo de vida. A maior mentira do diabo na cultura evangélica da nova geração é que só se prega o Evangelho com atitudes e exemplo e não mais com palavras. Isso vem do inferno. Isso é uma grande mentira. Não existe ninguém que seja cheio do Espírito Santo e viva o Evangelho, se não pregar a palavra como estilo de vida. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano, os discípulos de Atos dos Apóstolos pregavam o Evangelho. Não é isso que você lê lá em Atos? Não era assim? Não, não era assim. Todos os dias, eles pregavam a palavra. Por onde quer que fossem, eles pregavam a palavra. Se as pessoas fizessem bico, se as pessoas quisessem ouvir, se as pessoas não quisessem ouvir, eles pregavam a palavra. Se as pessoas os xingassem, se as pessoas os prendessem, eles pregavam a palavra. Se as pessoas os ofendessem, se as pessoas os apedrejassem, eles pregavam a palavra. Por isso que a oração deles é diferente da nossa e da minha também. Há uma perseguição e eu oro, Senhor, tira a perseguição. Senhor, cala o inimigo. Senhor, livra dessa perseguição. Mas eles oraram aqui, como eu acabei de ler. Senhor, olha as ameaças deles. Não pediram para tirar. Olha as ameaças deles. E dá-nos ousadia para pregarmos a palavra e confirma a palavra com milagres e maravilhas. Você quer ter milagres e maravilhas na sua vida? Então pregue a palavra com ousadia. E quando você prega a palavra, o poder do Espírito Santo flui em você. Você pode estar murchinho da Silva, você pode estar cansado, desanimado, você pode estar lá todo borocochô que não quer falar nem com a sua esposa, não quer falar nem com o colega, não quer falar com ninguém. Mas na medida em que você anda pela fé e não por sentimentos, o cristão anda pela fé. E você libera a palavra falando de Cristo. Imediatamente você é cheio do Espírito Santo. Imediatamente a apatia vai embora. Imediatamente a alegria vem. Imediatamente o entusiasmo vem. Imediatamente há uma liberação do céu sobre você, sobre aquele que ouve a palavra. E dentro de você, o Espírito Santo jorra como um vulcão em erupção. E aí você vai e prega para o outro e para o outro. É assim que funciona a vida cristã. Por isso que quem não prega a palavra e diz que vive o Evangelho é mentiroso. A verdade não está nele, porque é um desobediente
da principal tarefa que Jesus nos deixou aqui, que é ir e fazer discípulos. Para fazer discípulos tem que pregar. Como crerão, se não há quem pregue? Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não sei quem vai ser salvo, mas eu tenho que pregar as pessoas à minha volta. E é claro, como a pessoa não prega o evangelho, via de regra, não está cheio do Espírito Santo. E o mau testemunho tem sido a regra da maioria, que não prega a palavra e dá mau testemunho. Mas aí um ou outro, que pelo temperamento mais sanguíneo, mais extrovertido, prega a palavra e não está vivendo. Aí vem outros cristãos que não estão pregando e não estão vivendo a palavra, apontar 3 dedos para ele. Falando, olha lá, ele está pregando a palavra e não vive, está dando um mau exemplo. Bom, pelo menos ele está pregando a palavra. Independente de bom exemplo ou não, a palavra de Deus é poderosa. Um grande pastor, amigo meu, pastor da Igreja Batista, lá em Angra dos Reis, foi ganho por um traficante que pregou a palavra para ele 2 vezes. E o traficante era um desviado que era fora da igreja. E naturalmente que um traficante não vive o evangelho, mas ele se converteu com a palavra do traficante. Então temos que pregar, independente de qualquer coisa, porque faz parte do viver pregar. Quem não prega não vive. Mas por outro lado, a nossa palavra tem mais autoridade e vai causar mais impacto na medida em que nós pregamos e obedecemos o evangelho, praticamos o evangelho todo, não só pregando, mas também vivendo em santidade, não só pregando, mas falando a verdade, não só pregando, mas não fazendo fofoca, não só pregando, mas reconciliando as pessoas, sendo pacificadores, não só pregando, mas sendo um bom funcionário, não só pregando, mas cuidando bem dos filhos, cuidando bem da esposa, do esposo, dando um bom exemplo, ajudando as pessoas nas necessidades, servindo e buscando oportunidades em que as pessoas estão carentes para servi-las. E assim nós vamos vivendo cada vez mais cheios do Espírito Santo e o impacto é grande. Claro que o mau testemunho deve ser evitado. Mahatma Gandhi, o maior líder da Índia no século XX, um dos maiores líderes do século XX inteiro no mundo, ele disse o seguinte: eu certamente seria cristão. Ele lia a Bíblia e praticava princípios bíblicos, inclusive a revolução que ele fez na Índia foi baseado no Sermão do Monte, no princípio da não violência, a não violência ativa. E ele conquistou a liberdade e a independência da Índia com esse princípio cristão sendo praticado por ele. E ele admirava muito a Jesus, mas infelizmente o testemunho dos ingleses que se diziam cristãos, mas não eram cristãos nominais, que passavam lá pela Índia, colonizadores, imperialistas, opressores, era péssimo. Então ele disse, certamente eu seria cristão. Mahatma Gandhi disse isso. Certamente eu seria cristão, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Que desperdício ele não ter se convertido. Porém, Deus nos chama para pregar e viver esse evangelho no poder do Espírito Santo. E quanto mais você prega, mais você é cheio do Espírito Santo. Quanto mais você obedece, mais Cristo é manifestado em você, para que finalmente você seja transformado à imagem de Cristo, entregando a Ele cada área da sua vida. Em 2 Coríntios 3, aqui os versículos 17 e 18, Paulo fala antes que a nossa glória é muito maior que a glória da lei, muito maior que a glória de Moisés, que brilhava tanto o seu rosto, que as pessoas não podiam olhar para ele, ele tinha que pôr um véu. Mas depois de um tempo, aquele brilho passava. Quando ele saía da presença de Deus, passava um tempo, aquele brilho passava, e ele usava um véu, para no começo não machucar os olhos das pessoas, mas principalmente para depois as pessoas não verem que não tinha mais nada de brilho, porque
ele já estava fora da presença de Deus há algum tempo. Assim também, a glória de Cristo em nós é muito maior do que essa glória na face de Moisés, diz a Bíblia. E os versículos 17 e 18 de 2 Coríntios dizem assim, para completar aqui essa terceira marca do cristão cheio do Espírito Santo, que reflete a glória de Cristo no mundo, reflete a glória de Cristo no mundo, anunciando com ousadia o Evangelho, reflete a glória do mundo, vivendo o Evangelho em obediência no seu estilo de vida, e reflete a glória de Cristo, entregando todas as áreas da sua vida a Ele. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, a imagem de Cristo. Veja bem que interessante, que poderoso. E todos nós com a face descoberta, sem nada, sem nenhum impedimento, sem véu, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. E estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Veja que tremendo o que Cristo tem para você e para mim. Uma glória cada vez maior. A Bíblia diz, Cristo em vocês, a esperança do mundo, e a nossa esperança da glória de Deus. Porque a glória de Cristo é refletida em nossas vidas. E é um degrau acima do outro degrau espiritual, de manifestação da glória de Cristo. Há um crescimento da glória e da presença e da manifestação de Deus na sua vida quando você é cheio do Espírito Santo. Eu hoje fui visitar um colega que frequenta a igreja, a esposa dele é membro, ele é membro da Assembleia de Deus, mas ele frequenta aqui com ela, né? E vai lá na Assembleia, porque ele é assembleiano desde pequeno, e a esposa se identificou mais aqui, então ele vem aqui, e à noite ele vai sozinho lá no culto da Assembleia, e vem de manhã com a esposa aqui. E a esposa está viajando, encontrei com ele no centro de Ribeirão, e fui fazer uma visita na casa dele, e para orar por ele, aproveitando a oportunidade, e aí compartilhamos bastante, e de repente ele falou para mim, olha, sabe que eu atendi uma paciente que era ultra beata, vivia na idolatria. E aí passou um tempo, ela veio e entrou como uma cristã cheia de Deus e falando de Deus, e eu fiquei impressionado, e ela tinha se convertido. E eu perguntei para ela como que ela tinha se convertido. Ah, foi lá um pastor fazer uma oração numa casa, e quando ele fez a oração por todos da casa, eu senti a presença de Cristo como nunca senti. E então, depois disso, eu fui na igreja e me entreguei a Jesus. Porque numa oração intercessória, simplesmente, quando você está cheio do Espírito Santo, transborda Cristo. E Cristo operou, o Espírito Santo operou a salvação, glorificou a Cristo na vida daquela mulher idólatra, simplesmente sem pregação, somente com uma oração que foi feita na unção do Espírito Santo. E aí ele falou, e a oração era sua, foi você que fez a oração lá. Não porque tem algo de especial em mim, isso é normal. Isso acontece e vai acontecer com você também. Porque na medida em que você busca a Cristo e entrega tudo a Cristo, Ele vai transbordando da sua vida.
e até coisas que você não sabe. Isso aconteceu 15 anos atrás, fiquei sabendo hoje. E até coisas que você não sabe vão sendo feitas por Deus, porque você está cheio da presença de Cristo, está cheio da glória de Cristo. E Deus quer que você suba esses degraus diante dEle. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez. Olha lá o versículo, pois agora. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então o Espírito Santo vai fluir na sua vida com uma glória de Deus cada vez maior. E as pessoas vão ver Cristo, as pessoas vão sentir Cristo, as pessoas vão entender Cristo, as pessoas vão se converter, porque você está cheio do Espírito Santo. Eu creio que vai acontecer também, e já deve ter acontecido, mas eu não soube, mas vai acontecer e vai ser notório, que assim como aconteciam com os apóstolos, que eles andavam e a sombra deles curavam, que eles oravam por roupas, isso já aconteceu comigo e com a Beth, e a pessoa veste a roupa e é curada. Vai acontecer e já está acontecendo e quer acontecer com você. Quem quer isso para a sua vida? Deus quer. Então é a vontade dEle. Basta entregar cada área a Ele. Entrega o seu coração. Quando nós aceitamos a Jesus, é como a casa que Cristo entrou na sala de visita. A sala de visita está iluminada. Mas tem os quartos, tem a cozinha, tem o porão, tem a despensa, tem a garagem, tem a sala de tranqueira, tem um monte de coisa que precisa ser limpa e iluminada por Cristo na nossa vida. E é disso que Ele está falando aqui. Abrindo cada área. Abrindo a sexualidade que ninguém sabe onde você está na pornografia na internet. Abrindo a cobiça que não sai do sexo ilícito. Abrindo a desonestidade para que Ele seja glorificado na sua vida. Entregando a sua língua para falar somente a verdade, para não falar mal de ninguém, para falar só aquilo que glorifica a Deus. Entregando cada área, as suas finanças, a sua fidelidade, nos dízimos e as ofertas todos os meses, que ninguém sabe. Entregando a Deus o que é de Deus. E eu pergunto, o que é de Deus? Tudo. Entrega tudo. E esse é o desafio. Para você e eu entregarmos tudo. Porque o Senhor quer nos encher de tal maneira que isso que nós vemos e lemos em Atos será pouco diante do que Deus quer fazer, porque o maior avivamento da história, o maior derramado do Espírito Santo é nessa geração que Deus te escolheu para viver a plenitude do Evangelho de Cristo. Por isso, se você quer viver isso, pregando a palavra com ousadia, obedecendo o Evangelho e entregando tudo na sua vida ao Senhor, fique em pé e nós vamos orar. E Deus vai fazer, o grupo de louvor pode se posicionar, e Deus vai fazer e Ele já está fazendo. E há uma grande unção aqui que vai continuar na sua casa, que vai continuar essa semana. Eu ia parar o jejum hoje, mas eu vou esticar esse jejum até sexta-feira. Sábado, quem quiser, todos convidados, principalmente o pessoal do 30 Semanas e a liderança da igreja, que andou mais de perto com Moisés e a Sandra, mas todos os irmãos estão convidados, basta dar o nome na secretaria, para estarmos num churrasco lá em Ibiúna, na chácara que o Moisés e a Sandra ganharam. Está paga a chácara, R$380 mil. O milagre aconteceu. Glória a Deus, e vamos celebrar isso com eles lá em Ibiúna.
Vai estar todas as informações, mas você tem que confirmar. Vai ser um grande churrasco lá. E quem quiser ir, é longe, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Vai ser no sábado, mas todos estão convidados, quem puder ir. Mas Deus tem nos enchido de tal maneira do Espírito Santo, que Ele quer fazer algo novo. Ele quer fazer algo novo na minha vida. Tive algumas experiências com Deus ao longo desses 40 anos, mas agora é diferente. Deus quer fazer algo novo. Deus quer que eu entregue o que eu nunca entreguei, para viver o que eu nunca vivi, para que a glória dEle venha crescer na minha vida. Deus quer manifestar a glória dEle na sua vida, para que você entregue o que você nunca entregou, para viver o que nunca viveu, porque é tempo de avivamento, e é hora de perdermos o controle. Eu quero perder o controle, para ser controlado, dirigido e fortalecido pelo Espírito Santo, para crescer em glória cada vez maior, resplandecendo a imagem de Cristo, pela unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, Ele quer se derramar, Ele quer te encher, Ele quer transportar. O vulcão está a ponto de eclodir e explodir, vai transportar. Por isso, levante as suas mãos e se renda ao Senhor em sinal de rendição, e entrega a sua vida, e entrega tudo, e entrega tudo. Aleluias, entrega tudo, entrega tudo. Aleluias, entrega tudo. Aleluias, aleluias. Vá orando, vá orando, vá orando. Vamos estar adorando e você vai orando, entregando tudo. E depois nós teremos um momento especial aqui, final de intercessão. Mas flua em adoração, orando agora, ore e entregue. O Espírito Santo já está te mostrando o que você tem que entregar. Talvez a murmuração, talvez a violência doméstica, talvez a incredulidade, talvez a rebeldia, talvez a crítica destrutiva, talvez a mágoa, talvez a amargura, talvez a maledicência, talvez a fofoca, talvez a pornografia, talvez o egoísmo, talvez a compulsão. Entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo. A glória do Senhor quer crescer e fluir na sua vida hoje. Aleluia. Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isto. Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-nos outra vez. Enche-nos outra vez. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o teu poder. Vem libertar os cativos, queremos viver para o teu louvor. Derrama a tua glória, derrama a tua glória
paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pela unção do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Nós profetizamos que temos comunhão com o Pai, com o Filho, pelo poder do Espírito Santo e uns com os outros como corpo de Cristo em unidade. E assim, purificados de todo o pecado pelo poder do sangue de Jesus, nós clamamos agora: Senhor, vem refletir a tua glória na face e na vida de cada um de nós. Pai, escreve nos nossos corações a direção, o domínio do Espírito Santo. Senhor, guia-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, transborda-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, vem, ilumina todas as áreas que estão escuras, Senhor, liberta de todas as prisões espirituais agora. Eu declaro em nome de Jesus que o cativeiro acabou, que toda prisão espiritual seja destruída em nome de Jesus, para que os seus amados sejam livres. Aonde é o Espírito de Deus, ali é a liberdade. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim, eu declaro em nome de Jesus a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade da manifestação dessa geração da última hora dos filhos de Deus, que a própria natureza está gemendo com terremotos, gemendo com tempestades, com ciclones, gemendo com chuvas inesgotáveis, gemendo com as geleiras derretendo, gemendo com tsunamis, gemendo. Toda a natureza aguarda a manifestação dos teus filhos. Por isso, em nome de Jesus, só é possível pelo teu Espírito, só é possível pela tua graça, só é possível pelo teu favor, só é possível pela fé, só é possível pelo teu poder. Por isso, Espírito de Deus, derrama sobre os seus filhos. Espírito de Deus, transporta agora. Espírito de Deus, flua como rios de águas vivas, em dons, em poder, em curas, em sinais, em maravilhas, em santidade, em libertação. Vá fluindo com a tua luz, iluminando cada compartimento de cada vida, e declaramos a cura, declaramos a cura, declaramos a liberdade, declaramos, Senhor, a liberação dos recursos financeiros. Repreendemos o cortador, o devastador, o migrador, o devorador. Em nome de Jesus, repreendemos a ganância, repreendemos a idolatria da avareza, repreendemos toda ação maligna e declaramos a tua bênção, a prosperidade do Senhor, a prosperidade do Senhor, a prosperidade do Senhor, e todos sejam cheios do Espírito Santo e transbordem agora em dons espirituais,
em ousadia e poder para proclamar o Evangelho, em revelação dos céus, em revelação ministerial, em revelação de chamados, em consagração de vidas, em transformação e santificação, pelo poder do Espírito Santo. Abre o céu, Senhor, abre o céu, Senhor, abre o céu, Senhor, e transborda e batiza no amor, no poder, na unção de conquista, na unção de ousadia, na unção de humildade, na unção de fé, na unção de amor, na unção dos dons do Espírito Santo, na unção que salva vidas, na unção que quebra o jugo, na unção que despedaça a religiosidade, na unção que revela Cristo, que manifesta Cristo, que derrama a glória de Cristo sobre cada um, em nome de Jesus, e que todos sejam cheios do Espírito Santo. Aleluias, aleluias, que todos sejam cheios do Espírito Santo. E você que é presbítero, você que é pastor, você que é líder de célula, você que é líder de ministério, você que é obreiro de tempo integral, você que é líder aqui na igreja, venha aqui à frente agora, se colocando de costas para o púlpito, de frente para o povo que está aqui. Saia do seu lugar, você que é líder de ministério, líder de célula, presbítero, pastor, obreiro, saia do seu lugar e venha aqui e fique de frente. E você que não é líder ainda, venha aqui rapidamente, formando uma fila aqui, vai passando e recebendo oração. Saia do seu lugar, eles vão orar, eu vou orar aqui em cima o tempo todo, eles vão orar impondo as mãos, e você vai ser cheio do Espírito Santo como nunca foi. Saia do seu lugar e venha aqui receber. Todos, vai recebendo, e eu vou começar a interceder. Saia do seu lugar rapidamente, tem muita gente aqui. Vai mais para a direita aí, irmão, para o pessoal de lá não ficar espremido. Isso, vai mais para a direita um pouco, isso. Aleluia, saia do seu lugar e venha receber oração. Você vai passar por 2 intercessões, pelo menos 2 pessoas, 2 dos líderes vão orar por você. 2 pessoas da liderança vão orar por você. Em fileira aqui, já vem, pode vir, saia do seu lugar e passe por 2 pessoas que estarão orando por você. E você na sua casa, receba a unção também. Vamos orar. Pai amado, Pai santo, Deus todo-poderoso, nós colocamos na tua presença cada um dos teus filhos, cada um que tem sede. E o Senhor disse no último dia da festa dos tabernáculos: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque como dizem as Escrituras, aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E eu profetizo agora que os céus se abram, e os céus se abram sobre os seus filhos agora. E receba a oração de 2 pessoas, fique na fila de novo. E sejam todos agora os seus filhos, recebam agora dos céus abertos a unção do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo, cresçam nos degraus espirituais agora, mais de Cristo, mais do teu poder, mais da tua unção, venha sobre os seus filhos agora, em nome de Jesus. E todos que estão online, sejam cheios do Espírito Santo. Todos os enfermos sejam curados, sejam libertos, sejam curados,
sejam cheios do Espírito Santo e a glória de Cristo se manifeste, Senhor. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. Oh Deus, que os teus anjos estejam visitando cada um aqui, cada um no seu lar. Vai com a porção do Senhor para cada um. Vai, assim como Elias, vai, comeu aquele pão, Deus, e jejuou e orou 40 dias subindo o monte Horebe, e não sentiu fome nem cansaço. Assim, Senhor, os teus anjos enviem a porção de cada um, Pai, assim como o anjo enviou para Daniel a palavra de vitória. No primeiro dia que Daniel orou, ele foi ouvido, mas 21 dias de guerra espiritual se passaram até que ele recebesse a vitória. Assim eu profetizo que eles recebam a vitória hoje, Senhor. 42 dias de jejum e oração não é nada perante o Senhor, não é por mérito, não é por obras, misericórdia, Senhor, é somente pela Tua graça. Mas, Deus, nós estamos há 42 dias clamando, e pedindo, e suplicando, e vamos continuar clamando ainda mais 5 dias. Pai, em nome de Jesus, venha, venha, venha. Venha, Senhor, com os teus exércitos, Senhor, com a espada do Senhor a favor dos seus filhos, e derruba o poder do inimigo, derruba o poder da prostituição, derruba o poder da homossexualidade, derruba, Senhor, o poder da idolatria, derruba o poder da ganância, derruba o poder da incredulidade, derruba o poder da altivez, derruba o poder da sabedoria humana, derruba o poder da confiança no próprio braço, Senhor, do braço da carne, derruba o poder, Pai querido, que os homens pensam que tem, mas não tem, porque todo o poder vem de Ti, e nós escolhemos depender do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, cada um seja cheio do Espírito Santo. Cada um. Pai, nós oramos e abençoamos que esses milagres aconteçam nos lares agora, em nome de Jesus também. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção, a Tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que cada um seja cheio do Espírito Santo, cada uma das tuas filhas, cada um dos teus filhos, seja cheio do Espírito Santo agora, seja cheio do Espírito Santo agora, e saia daqui e anuncie a Cristo com ousadia e sabedoria, como nunca fez na vida, como nunca fez na vida. Tenham experiências com o Espírito Santo, experiências de fé, experiências de poder, experiências de cura, experiências de libertação, experiências de levar salvação, experiências de expulsar demônios, experiência de ter visões espirituais, de ter sonhos proféticos, experiências de serem cheios do Espírito Santo e de fogo, e de sentirem queimar os seus corações, de queimar as suas mentes, de queimar os seus corpos, de queimar as suas mãos com tochas dos lugares celestiais, tochas do altar do Senhor, nas mãos dos seus filhos, levando cura, levando libertação, levando milagres, levando salvação, levando libertação, levando prosperidade. Pai, todos esses demônios e essas legiões
sejam queimados pela oração dos teus filhos, no poder do Espírito Santo. Eleva o nível de autoridade espiritual de cada um, eleva o nível de experiência espiritual de cada um, eleva o nível de entendimento espiritual de cada um, eleva o nível de visão celestial de cada um. Que enxerguem o mundo espiritual como nunca enxergaram, que enxerguem os anjos, que enxerguem os demônios, que enxerguem a tua glória, que recebam mais de ti, que recebam mais de ti, que recebam mais de ti, que recebam mais de ti. Irmãos, tem gente livre aqui, pode vir aí, tem gente ali, livre. Recebam mais de ti, recebam mais de ti. Menos de nós, Senhor, mais do Senhor. Como João Batista falou: convém que ele cresça e que eu diminua. Senhor, é isso que nós queremos, é isso que nós viveremos, é isso que nós cremos, é isso que nós nos comprometemos, Senhor. Mais de ti, menos de mim. Mais para o Senhor e menos para mim. Mais para o teu reino e menos para as minhas ambições pessoais. Mais para o próximo do que a mim. Que o interesse maior seja a favor do reino. Que o interesse maior seja a favor dos irmãos. Que o interesse maior seja a favor dos perdidos. Que o interesse maior seja o interesse do teu coração, a favor dos pobres, dos necessitados, dos descamisados, dos marginalizados, dos desfavorecidos. Senhor, que venhamos a visitar os presos, que venhamos a visitar os menores que erraram na Fundação Casa, que venhamos a consolar as pessoas que perderam entes queridos aqui no cemitério e nos outros cemitérios, que venhamos a visitar os enfermos e curá-los, e levando palavra de cura e salvação nos hospitais. Pai, que venhamos a visitar os abrigos dos adolescentes, os abrigos dos órfãos, os abrigos dos idosos, que venhamos a entender que cada um desses que recebe a nossa boa ação, o nosso benefício, é o próprio Senhor Jesus que está recebendo. Como o Senhor disse, que vivamos isso. Quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeram. Assim, Senhor, nós queremos fazer sim, para o Senhor, para o Senhor, visitar os idosos, visitar os enfermos, consolar os enlutados, visitar os que estão na prisão. Vai visitar os que estão sem nada, levar comida e levar salvação, levar oração, levar paz, levar amor, levar Cristo, a única esperança desse mundo, a única esperança do nosso coração, a esperança de todo o nosso coração. Nós não esperamos em mais nada, nós não esperamos em mais ninguém, nós não contamos com mais ninguém. Nós confiamos no Senhor e no seu braço forte, e na tua palavra que é a verdade, e na tua palavra que vai se cumprir, pois os teus caminhos são mais altos do que os nossos, os teus planos são mais altos do que os nossos. Mas nenhuma palavra que sai da tua boca voltará vazia. Nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. O Senhor é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano absoluto, o supremo Criador, o único e verdadeiro Deus, de eternidade a eternidade. Só o Senhor é Deus, e a tua palavra é eterna. E Cristo em nós é a esperança da glória. E assim, buscando em primeiro o teu reino e a sua justiça, Senhor, acrescenta as outras coisas. Senhor, acrescenta o ouro, acrescenta a prata, acrescenta a casa, acrescenta carro, acrescenta prosperidade, acrescenta uma boa mordomia para investir no teu reino. Mas prospera os teus filhos, colocando em posições de liderança, em posições de comando, em posições de cabeça e não de cauda, como é promessa tua, na tua palavra. Eu profetizo que isso se cumpra na vida dos teus filhos. Pai, nós ligamos na terra e ligamos nos céus, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, declarando que somente o Senhor é Deus. Opera e encha do Espírito Santo todos os teus filhos, agora, 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 aleluias. Aleluias. Pai, derrama o teu fogo sobre nós, Espírito Santo. Aleluias. Adore ao Senhor. Acende em nós paixão Se pelo levante, teu nome. estenda as suas mãos e receba mais. Enquanto adoramos, o Espírito Santo está derramando fogo. Fagulhas de fogo estão vindo sobre o povo de Deus agora. Venha adorar e receba. Receba o fogo que está descendo sobre os filhos de Deus. Agora, agora, receba, receba o fogo. O fogo não Acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós. Fogo de Deus, acende em
Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós, em nós. Aleluias, mais forte, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Vire para o irmão da direita, da esquerda e declare: viva nessa unção da glória de Cristo, meu irmão. Viva nessa unção da glória de Cristo. Viva nessa unção da glória de Cristo. Não há nada melhor. Aleluias. Glória a Deus.